Para a gente não se atrasar muito, a gente vai começar igual, né, como dizem, né, enquanto tem gente falando aqui dentro, quem está lá fora não sabe que tem pouca gente, daí eles vão entrando. Nessa parte final, então, das atividades dessa trilha, a gente tem a plenária, onde o microfone está aberto, vocês podem se manifestar sobre o que foi relatado anteriormente pelos coordenadores dos grupos. Eu só queria antes, porém, enfatizar algumas coisas, né? Às vezes elas não são muito óbvias. O primeiro é que o CGI ele não tem poder para implantar coisas, né? Mas ele pode fazer recomendações. Então, essas informações que a gente coleta nas trilhas, elas servem para o CGI formar a sua visão e apresentar isso para a sociedade, para o governo, para os tomadores de decisão. E, claro, se isso vai ser materializado ou não, vai depender justamente desses tomadores de decisão. Eu menciono isso para depois vocês não se frustrarem, né? Do tipo, mas eu fui lá no microfone, eu falei tal coisa, todo mundo disse que a ideia era legal e nada aconteceu. É porque o CGI não tem poder de fazer as coisas acontecer. A gente forma esses fóruns de debate e a gente espera que os resultados desses fóruns consigam ser encaminhados para as devidas pessoas e elas poderem tomar decisões, claro, tentando absorver essa visão do CGI, mas a gente não tem garantia sobre isso. Então, não se frustrem caso o que vocês venham a mencionar e aquilo que a gente venha a debater e gerar consenso, se isso não se transformar em realidade, não é por incompetência do CGI, é simplesmente porque ele tem a sua forma de atuação e ela não consegue gerar ações no governo, por exemplo, ou forçar essas ações. Okay? Então, fiz o meu discurso sobre administração de expectativa. Posso complementar, professor? É o seguinte, o CGI é um órgão multissetorial. Nós temos representantes da sociedade civil, representantes do setor acadêmico, que é sociedade civil compreende setor acadêmico, terceiro setor, setor empresarial. E temos representantes do setor governamental. São 9 representantes do governo, 11 representantes do terceiro setor, dos quais eu falei, os 3 subsetores, e um de notório saber. O que nós vamos fazer aqui nesse fórum, nós vamos coletar as informações, nós vamos pegar essa demanda, tem o grupo de trabalho de inovação e capacitação tecnológica, nós vamos ver o que vai interessar que a gente vai coletar nesse fórum. Nós vamos compilar essas informações, levar para o grupo de trabalho e tentar apresentar para o Comitê Gestor da Internet. Se o Comitê Gestor da Internet, que é formado por esses 21 membros, achar que nós podemos investir, nós temos uma verba de investimentos na internet. Se nós pudermos criar algum mecanismo de investimentos para esse setor de inovação e capacitação tecnológica, nós faremos. Tá? Então, esse é o trabalho. Nós estamos ouvindo a sociedade quais são as demandas. Nós não podemos impor assim de imediato. Tá? Esse é o trabalho que eu estou aqui complementando o trabalho do Lisandro, o que ele acabou de falar. Então, por favor, alguém que queira iniciar os trabalhos, eu convido a primeira pessoa a falar alguma coisa. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho alguém aí. Pode declarar uma poesia. John, você que é um proativo na nossa... A gente está do outro lado do mundo, está aqui no sol da meia-noite, está aqui hoje. Não precisa falar da AICA, não. Pode falar da internet. É bom que tem pouca plateia, mas também eu posso falar mais. Assim, é bom, você está falando para a internet, 1 milhão de pessoas. Vai ficar um streaming gravado. Me perguntaram se isso aqui vai ser gravado. Essa sessão e todas as sessões serão gravadas e disponibilizadas no Comitê Gestor na internet. Bom, John Forman, do TI Rio. Nesse tema, quer dizer, eu vou fazer até algumas provocações, já que o Lisandro também tem o chapéu de SBC, mas não é o único, de talvez a gente ouvir um pouco a SBC sobre esse tema, né, porque tem toda uma questão aí de descompasso entre o que é ensinado nas instituições de ensino, o que o mercado está precisando. A gente sabe que a SBC tem um trabalho interessante, quer dizer, aí eu ouvi isso, cada setor é um setor,
Mas isso é algo que interessa. Eu tive a oportunidade de ver o Lisandro participando de um evento lá no Rio semana passada, ele defendendo, inclusive, a questão do ensino de computação no ensino médio, no ensino básico, coisas que a gente comentou aqui. Então, é interessante. Acho que esse ambiente todo do comitê gestor, de justamente estar colocando junto representantes de diferentes setores, talvez é o ambiente mais propício para discutir essas questões de mercado de trabalho, porque no nosso grupo a gente conversou muito, mas vocês viram que a gente teve um relato, de certa forma, curto, nem aproveitamos o nosso tempo todo, porque são tantas questões que a gente fica até, às vezes, intimidado com a quantidade de coisas que precisariam ser feitas. A professora que começou, que chegou mais tarde, ela estava comentando que na escola você tem a escola do século XIX com o professor do século XX e o aluno do século XXI. E aí até brinquei. Então, no mercado de trabalho, a gente tem um mercado de trabalho do século XIX, as empresas do século XX, e quem está chegando no mercado de trabalho agora está no século XXI, isso também está em descompasso, né? Quer dizer, essa questão toda da governança não vai dar para ajeitar o mercado de trabalho mexendo só no mercado de trabalho. Vai ter que mexer na parte de ensino, vai ter que mexer na parte de leis. Tudo isso a gente tem que repensar. Esse modelo que o Brasil durante muito tempo explorou de ser um grande país com um grande mercado. Logo, eu posso estabelecer regras que só funcionam no Brasil. E daí tinha um sistema específico de televisão, tinha uma bitola de trem específica, tudo específico, que quem quisesse fazer negócio com o Brasil tinha que vir aqui estabelecer uma operação e aí ter acesso a esse mercado. Isso não funciona mais na internet, né? Então, quer dizer, esse modelo que, de repente, a gente está ainda replicando, é um modelo que a gente precisa repensar e não vai dar para repensar só o setor empresarial, só o setor acadêmico. Isso tudo é algo que a gente tem que pensar em conjunto e, possivelmente, não ter uma solução única, né? Porque, até por sermos do tamanho que somos, o Brasil tem diferentes realidades. Agora, uma coisa que eu acho que é consenso entre o pessoal que frequenta aqui é que realmente a internet tem que estar disponível para todos e disponível como a gente entende a internet nos grandes centros urbanos, quer dizer, com banda larga de fato, né? Eu estava, essa semana, tem um primo meu que mora no Canadá, mas ele tem família em Poços de Caldas, ele estava falando, olha, lá no Canadá eu consigo a banda larga a 80 megabits por segundo, não é muito diferente do que a gente tem lá na zona sul do Rio de Janeiro, mas em Poços de Caldas, não interessa qual é o bairro que eu consigo, quando muito, 1 megabit, talvez 5 megabits agora. E é uma cidade do sul de Minas, grande, próspera, quer dizer, o que você vai fazer de internet a 1 megabit versus 60 megabits, né? Essa solução de botar filme passando, seja para recapacitar a mão de obra para novos alunos, isso não vai funcionar com internet a 1 megabit. Então, enfim, estou enrolando bastante, né? Já falei bastante, acho que chegou mais plateia. Vou parar por aqui, se for preciso eu volto. Mas, enfim, já deixei algumas considerações. John, eu senti na pele isso ontem na minha casa. Eu moro em Santana, cidade de São Paulo, vou dizer, moro ali no Vale do Silício, e eu tenho uma redundância em casa. Um é da NET e o outro é da Vivo. E a Vivo, eu moro numa região, lá, tem hospitais, tudo, uma região até nobre, lá de Santana, e eu tenho uma DSL de 4 megabits e eu tenho uma super da NET de fibra ótica. Então era assim, eu com o meu notebook na sala e não pegava, eu tinha que ir para outro lugar para pegar a que tinha mais megabits, entendeu? Então você vê a dificuldade que eu tinha. Então isso é uma realidade do Brasil. Não é porque nós estamos no grande centro, você está no Rio de Janeiro. Isso é o Brasil inteiro, gente. São Paulo não tem esse problema. Na minha casa, numa região considerada de alto nível lá, e você vê. É um problema do Brasil. É um problema do Brasil. Essa questão da banda que circula aí, que a gente precisa para difundir a informação para toda a população. Quem está inscrito, só vou pedir para
afileirar, existe isso? Fazer fila aqui para vocês poderem falar. Eu vou aproveitar a oportunidade que o João me forneceu agora e fazer uma propaganda, agora não tão deslavada, porque foi tu que provocou, né? Não sou eu, da SBC. A SBC é a Sociedade Brasileira de Computação, ela é a maior sociedade científica em computação da América Latina e ela tem preocupação com vários temas, entre eles a formação de profissionais, né? A SBC, ao longo dos anos, por exemplo, criou o que a gente chama de currículos de referência. Esses currículos de referência são utilizados pelas universidades para, como referência, criar os seus cursos, né? Esse currículo de referência, ele, claro, foi definido numa época onde a computação tinha um certo jeito, né? E hoje em dia a computação é diferente, né? E então ele precisa ser modernizado, pelo menos, de forma a atender os anseios mais atuais. Eu diria que a SBC trabalha em duas frentes principais. Uma delas é na formação de recursos humanos em nível universitário, através desses cursos de referência que eu mencionei, desses currículos de referência que eu mencionei anteriormente. Sabendo que esses currículos não são aqueles que melhor refletem a situação atual, por acaso, não nesse final de semana, mas no final de semana anterior, quando precedeu ao Congresso da SBC, dentro da SBC, através da sua diretoria e conselho, foram criados 6 grupos de trabalho para revisar esses currículos de referência. Cada grupo de trabalho existe para olhar para os currículos de referência dos diversos cursos em computação, a saber, né, ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software, sistemas de informação e os tecnológicos, né? O 6º grupo de trabalho, ele tem a ver com a segunda vertente que eu acho que é bastante importante, que é um grupo de trabalho para lidar com questões da BNCC. BNCC quer dizer Base Nacional Comum Curricular, que é quem cuida do ensino fundamental e médio. Falei certo? Básico e fundamental. Eu sempre primeiro e segundo grau. Tá? Vocês. Ensino básico engloba todos eles. Obrigado, professora Nara. E assim, a SBC, antes desses grupos, né, ela já tentou participar do processo de modificação da BNCC. A BNCC, em última instância, diz quais são os conteúdos que precisam ser ministrados nas escolas, né? O nosso movimento, em relação a isso, foi tentar ter um pouco no Brasil aquilo que já acontece em outros países bem mais desenvolvidos, né? Se vocês, a maioria já deve ter visto, por exemplo, no Facebook aquelas milhões de notícias dizendo que então o Obama chegou lá e disse que a computação é importante para a formação profissional e daí eles ensinam, por exemplo, o pensamento computacional para crianças de 12 anos. Né? Então, isso é uma preocupação que a gente tem e influenciar na BNCC é uma tentativa de melhorar esses aspectos. O problema é que, claro, teve essa instabilidade política dos últimos meses, e os nossos esforços não foram tão profícuos quanto a gente gostaria, né, por questões políticas e diversas outras. Mas a gente entende que a gente precisa unir forças com outros setores da sociedade, não apenas a academia, porque, obviamente, a academia tem lá os seus interesses a serem defendidos, mas a gente ganha força se outros setores também se apresentarem como apoiadores dessas ideias, né? Se o empresariado disser assim, sim, se você ensinar computação para um garoto de 12 anos, depois eu vou ter lá um lucro lá na frente de tantos %. Né? Então, mostrar impactos para a sociedade reais vão nos ajudar a tentar emplacar isso. Eu, no processo, descobri que existem também forças de áreas mais tradicionais, né? Áreas tradicionais gostariam de ter lá uma área dentro da BNCC, né? Ou não gostariam que tivesse computação, por exemplo. Mas isso é uma coisa que eu acho que é irreversível. Só que o que eu acho mais crítico para o Brasil não é o fato de isso ser emplacado, porque eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Isso é inevitável. Fazendo uma analogia grosseira, é assim como o Uber e taxistas, né? O Uber vai funcionar mais cedo ou mais tarde. Só que o que eu acho mais crítico não é o funcionar ou não, é o funcionar no tempo correto. É a questão de timing. Quanto mais tempo a gente demorar, mais oportunidades a gente vai perder. Né? E aí essas questões de da gente conseguir se articular rapidamente
são questões críticas. Se na plateia tiver gente que encampa essa ideia, por favor, me contatem e vamos unir forças para seguir em frente. Bonitinho, né? Sim, em frente. Próximo, quer fazer uso da palavra? Boa noite a todos e todas. Nome? Meu nome é Vicente. Eu sou sócio de uma cooperativa, de uma software house lá da Bahia chamada Colivre. E sou gestor também de inovação de uma agência de comunicação chamada Objetiva. Bom, eu vou ser bem assertivo, vou tentar colocar 3 pontos ligados à pesquisa. Eu, infelizmente, por estar dando apoio aqui, suporte ao pessoal do evento, eu não pude estar participando como gostaria dos grupos, né? O primeiro ponto que eu queria fazer de observação é que, antes disso, parabenizar, desculpa, eu tenho que fazer esse parênteses, me perdoem de fazer esses 3 pontos. Achei fantástico, eu participei dos outros 2 eventos do fórum, e eu achei fantástico essa convergência entre as câmaras e o fórum, né, no sentido de um alimentar o outro, e eu acho que essa proposta foi muito bem feita, achei fantástico, acho que deu um acréscimo bacana, eu pude observar não apenas nessa trilha, como em outras trilhas. E também aproveito para parabenizar essa Câmara e essa trilha por trazer um produto concreto, né, de construção e de diálogo, que é essa pesquisa. Então, as observações que eu vou aqui fazer é mais no sentido também de fazer avançar essa proposta, que já é fantástica, esse resultado de trabalho. Então, inclusive, dentro dessa perspectiva, eu gostei bastante do cenário que foi apresentado pela pesquisa, o cenário inovador. E, sendo bem objetivo, eu achei que faltou um link entre esse cenário e as categorias propostas para a pesquisa em termos de necessidade de formação. Eu vou usar uma metáfora aqui que eu acho que, de repente, pode falar mais do que muitas palavras para economizar tempo. É como se vocês, do meu ponto de vista, a pesquisa abordasse apenas a internet como o protocolo HTTP, o DNS e o protocolo TCP/IP. Ou seja, é como se a pesquisa só pensasse o fórum opcional de TI ou a sua formação dentro dessa perspectiva técnica e de infraestrutura. Mas a internet é só isso? Aí vocês perguntam, bom, e o profissional de TI tem que ter outras formação, né? Ou melhor, a gente pode responder a seguinte pergunta: a gente está formando um profissional de TI para quê? E nas empresas e nas organizações, você tem sempre 3 tipos de necessidade: estratégica, tática e operacional. Isso eu percebo no meu dia a dia. E a maioria dos profissionais de TI, quando a gente tem um profissional técnico, ele entra apenas no operacional. Se você precisa de um gestor para sair da caixa e ter uma percepção mais ampla com formação em TI, é difícil de você encontrar. Então, a formação em gestão de projetos, formação em gestão de uma perspectiva mais ampla de entendimento organizacional, eu acho que isso é fundamental para o gestor de TI. E do ponto de vista técnico, eu também senti a necessidade, faltou isso em termos de categoria de formação do profissional de TI. Se eu sou desenvolvedor, se eu sou engenheiro de software, como é que eu vou pensar desenvolvimento e engenharia sem design? E se eu vou pensar para a internet, né, desenvolvedor web, como é que eu vou pensar isso sem design web? A categoria design não apareceu em momento nenhum. Então, user experience, design, então são categorias técnicas que, no meu ponto de vista, não podem faltar dentro dessa formação. E eu vejo que isso é um dos grandes problemas hoje dos desenvolvedores. Desenvolve sem pensar em interface. E em web e em internet, eu acho que isso acaba tendo vários problemas do ponto de vista de negócio. Então, eu acredito que tem que ter essa perspectiva, tanto operacional, levando em consideração o design. Eu acredito também que tem que trazer esse aspecto tático para a formação do profissional de TI, que ele não seja apenas um operacional e passe também a pensar, tomar decisões e gerir dentro de uma organização. E, por fim, a questão estratégica, né? Algumas pessoas mencionaram isso também, a questão da inovação e do empreendedorismo, ou seja, ele não basta saber desenvolver código, não basta saber tomar decisões, ele também tem que saber empreender e ter um planejamento e ter uma visão estratégica, tanto do negócio na qual ele é inserido ou do negócio que ele queira criar. E eu achei muito pertinente algumas observações que foram colocadas. É necessário, sim, não por uma questão de modismo, né, mas pensar empreendedorismo dentro de um curso de ciência da computação permite não apenas ele empreender seus próprios negócios, mas também entender o negócio na qual ele for inserido, seja como desenvolvedor de software, seja como analista de sistemas, enfim. Então, eu acho que também que essa é uma categoria importante na formação, acho que foi pouco mencionada. E aí eu queria trazer por fim, uma terceira abordagem, que eu acredito que tem que existir dentro da pesquisa, que é pensar a formação de TI ou esse processo do ensino de TI não apenas para os profissionais de TI, mas também
para todas as áreas. Em especial, direito, administração, medicina. Por que isso? Porque hoje você não tem como falar mais de sociedade, de gestão, de medicina, de direito, de comunicação, sem internet e sem esse entendimento básico de tecnologia da informação. E o impacto de não haver isso é, por exemplo, decisões judiciais altamente equivocadas, porque, né, a magistratura não consegue, por exemplo, entender o que é uma criptografia, uma relação de servidor, um protocolo TCP/IP, e essa dificuldade técnica acaba tendo decisões muito problemáticas. Então, eu acho que cabe também a esse tipo de pesquisa identificar essas oportunidades de formação em outras áreas, para além da área de TI em si. E, no mais, é isso. Agradecer essa oportunidade de fala e parabenizar mais uma vez o evento, que eu acho que está cada dia avançando e melhorando bastante. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Vou só comentar algumas coisinhas sobre a pesquisa, né? Não é defender, mas é só esclarecer. A pesquisa em si, para nós, o CGI, ela é uma coisa muito nova, né? Eu não conheço na história do CGI algo anterior ou similar a essa pesquisa e, portanto, por ser nova, a gente precisava iniciar a partir da base mais concreta que a gente tivesse, né? E talvez a base concreta que a gente tem em mãos é uma base já antiga, né? Ela não captura essas questões, por exemplo, de design que tu falou, né? Mas a gente achou mais prudente iniciar a pesquisa a partir de um ponto de vista sólido que nos desse subsídios e até mesmo feeling. A gente porque é uma base mais sólida, se a gente tiver certos números ali, a gente poderia detectar, não, isso não está cheirando bem, né? Então, isso foi uma escolha proposital para fazer dessa forma, porque a gente não tinha experiência, não tinha números para se basear, mas certamente as questões que tu mencionaste do profissional que trabalha com internet, elas precisariam também capturar essas outras questões, e é nosso plano incorporar essas outras questões em aprimoramentos da pesquisa. No mundo ideal, inclusive, a pesquisa ela deveria ser não para o profissional de internet, ele deveria ser para o profissional de informática ou de computação em geral, né? Onde a internet é uma parte ali no meio, né? Mas, então, assim, concordando com tudo que tu disse, só justificando porque não está assim, né? Foi uma questão de planejamento. E a outra questão que tu mencionaste ali sobre profissionais de outras áreas precisam ter noções de TI, isso vem ao encontro do que eu falei anteriormente, né? Sobre a gente poder dar noções sobre, eu chamo assim, né, a literatura também, não sei se é a melhor forma, mas pensamento computacional, né? Tu precisa ensinar pensamento computacional para o cidadão em geral, independente da profissão que ele resolva seguir, né? Um médico, um advogado, qualquer outro deveria ter pensamento computacional como parte da sua formação mais básica. Assim como a gente tem questões básicas de física, matemática e assim por diante, ensino religioso, por incrível que pareça, a gente também deveria ter sobre computação. E aí o profissional mais lá na frente, ele é mais capaz de se adaptar. Obviamente, computação, como é algo muito dinâmico, as ferramentas disponíveis, elas trocam muito rapidamente, né? Então, talvez ensinar apenas ferramentas para um profissional de uma área ou outra vai fazer com que aquele ensino se torne rapidamente obsoleto. Daqui a 6 meses, ele tem que aprender outra coisa, mas o importante é que ele saiba, é um clichê, né? Mas que ele saiba aprender. E aí, pensamento computacional é a ferramenta que esse profissional precisa. E acho que isso tem que ser ensinado antes dele chegar na universidade, antes da formação. Sandro, agora eu vou fazer uma provocação. Outra? Eu veja bem, eu participei de uma revolução. Eu tenho uma formação de engenharia, né, formação na contabilidade, e eu participei nesse centro aqui, em 2007, eu presenciei o primeiro lançamento da nota fiscal eletrônica, que hoje todas as notas fiscais no Brasil são emitidas eletronicamente com o uso do certificado digital. E o meio para tudo isso é a internet, é claro. E os profissionais da área de TI, eles conhecem tecnologia, conhecem muito bem tecnologia, mas não conhecem a parte de gestão de notas fiscais, a parte que o contador conhece, vamos dizer assim, que o contador conhece. Por que a internet começou em 94? Por que temos aqui gente representando o Ministério da Educação? Por que as escolas, já vislumbrando isso, já não colocaram na formação das escolas o ensino de tecnologia, de informática? E eu vejo que isso até hoje, nos cursos universitários,
tem essa dificuldade de ensinar o aluno de base a formação, que nem a gente estudar aritmética na escola básica. Isso é uma coisa que você tem que responder para mim. Esse ensino da informática, será que porque muda tanto? Mas tem aquele básico que não muda. Eu aprendi informática no final dos anos 80 na faculdade, começo dos anos 80. Depois que eu fiz engenharia. E eu acho, por exemplo, no meu segmento eu tenho uma empresa também de tecnologia, eu encontro dificuldade entre um profissional, um advogado, um contador, que entenda, que tenha noções básicas de tecnologia, para poder mexer com a escrituração digital, escrituração fiscal, a transmissão via certificado digital, a desmaterialização dos processos. Eu vejo essa dificuldade. E o meio é a internet. Então, é isso que talvez precisa dar uma chacoalhada aí no governo, porque está muito tá atrasando demais isso aí. Eu não sei se eu estou errado, porque faz uns 10 anos, aí, 15 que eu já me formei. Obrigado pela provocação. Não sei se eu vou conseguir responder. Eu não sou estudioso da área, então eu tenho as minhas percepções só pessoais. Mas eu acho que assim, é uma questão também histórica, porque eu acho que no começo computação era algo mítico, né? Então, tu ia lá trabalhar com computação, então tu ia mexer num negócio chamado mainframe, né? Era alguma coisa assim, meio etéreo, né? E as pessoas que se aventuravam nessa área, elas meio tinham garantias de emprego e dinheiro, né? Com o passar do tempo, elas tinham garantias de emprego, mas não mais de bons salários, né? E eu acho que isso começou a mudar uma vez que a computação se popularizou através de dispositivos móveis, talvez automação bancária. Eu me lembro da minha mãe dizendo assim, hoje eu vou no Banrisul tirar um extrato num negócio lá, né? Então, eu acho que isso começou a perder esse aspecto mais mítico com a popularização da internet. E eu acho que hoje, do ponto de vista das pessoas que enxergam a computação de fora da computação, talvez a gente esteja no outro extremo. Porque as pessoas, eu acho que pelo menos jovens em geral, pensam assim, mexer com computação é fazer um app. E não calcular a complexidade de algoritmo, por exemplo, né? E aí a compreensão do que é computação também não reflete a realidade. O Guido está aqui na frente, garanto que ele vai falar isso daqui um pouquinho. Mas, por exemplo, o jovem que entra na faculdade, ele tem uma ideia do que é computação e depois ele enfrenta um currículo formado lá nos anos 80, nos anos 90, e ele se frustra porque aquilo que ele achava que era computação, na verdade, é outra coisa, né? Então, acho que isso é uma questão histórica. Eu acho que a gente está no processo de trocar isso. E eu acho que a gente tem responsabilidade de ser os atores dessa troca, né? Guido. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de Lisandro e pedir desculpas. Eu tive que participar de uma reunião em São Paulo que não dava para faltar e não estava previsto a minha participação. Mas Lisandro adiantou um pouco, assim, eu cheguei aqui mais para o final e eu não sei se essa solução, essa estratégia foi trabalhada, mas eu coordenei o Reúne da Universidade Federal da Paraíba, então a gente dobrou o tamanho da universidade. Na computação a gente tinha um curso, passou para 4 e aumentamos a entrada, mas continuamos com um problema extremamente crítico, que é o seguinte: a gente forma, dependendo do curso, entre 20% e 40% dos alunos que entram no curso de computação, eles se formam. Então, quando eu estava no Reúne, isso foi um problema que a gente estudou, fez vários workshops e tentou mapear por que isso acontece. Então, as conclusões, assim, a grosso modo, foram, primeiro, em torno de 1/3 dos jovens que entram em um curso da universidade trocam de curso, porque são muito novos, não sabem exatamente o que é aquilo, entrou e vai. Mas nas ciências exatas isso é mais crítico, porque é um pouco o que o Lisandro adiantou. Os nossos currículos, que são muito antigos, preparavam, assim, quem entrava em computação entrava, em tese, preparado para resolver problemas matemáticos. E não é isso que acontece mais hoje. Tá? Então, a gente começou uma discussão em João Pessoa, o Carlos está aí também em Pernambuco, o pessoal está fazendo um trabalho, o Geber a gente fez um painel lá na UFPB discutindo isso, e a gente precisa repensar, assim, dizer exatamente, quais são as habilidades que a gente espera das pessoas que se formam hoje. O sujeito vai para o mercado resolver derivada, integral, não sei o quê, não é mais isso que está acontecendo. Tá? Quem vai se formar em engenharia de computação, talvez, porque aí vai fazer projeto, quando desce mais para o lado, robótica, o cara tem que saber fazer uma continha mais pesada, né? Tem que ter um ferramental matemático mais profundo. Mas
Na computação, a gente precisa rever isso. Eu vi um trabalho pessoal do MIT que eles, ao invés de focar no cálculo, focavam em linguagem, porque, no fundo, quem vai programar tem que escrever textos corretos. Essa é a habilidade necessária. O sujeito tem que escrever texto correto. Será que a gente está formando para isso? Então, se a gente se concentrar, essa defasagem aí de 10%, 15%, né, que a gente precisa resolver, se a gente se concentrar e conseguir diminuir a evasão nos cursos de computação que estão abertos, que estão funcionando, em 20%, 30%, a gente já resolve esse problema. Tá? Então, assim, um ponto a ser atacado, com certeza esse, Lisandro estava falando ali de mudar os currículos de referência. Então, isso, para mim, ganha uma prioridade muito alta, porque pode ser uma solução, pelo menos no curto prazo, assim, de rever. Por exemplo, o Geber lá tem uma estratégia de jogar os cálculos mais para frente no curso, se tiver que manter, para o cara entrar e já entrar mais na profissão, botar a mão na massa, programar, fazer seu joguinho, fazer seu não sei o que, para se animar a terminar o curso. Então, a minha sugestão, a minha contribuição é essa. Se a gente focar no combate, aí, na diminuição dessa evasão, a gente eventualmente já resolve isso. E além das outras coisas, de estimular as pessoas a fazerem o curso de computação, explicando o que é, já dá uma base, porque o sujeito já entra mais preparado. Mas, bem objetivamente, se a gente conseguir fazer isso, e aí passa pelo trabalho da SBC, junto com o MEC, de flexibilizar mais os currículos de referência, para deixar as universidades experimentarem um pouco mais, sem se arriscar, formar o cara e depois o cara não ter diploma. Então era isso. Obrigado. Obrigado, Guida. Próximo. Vai ser muito rápido aqui, já que eu fui citado, né, representando o MEC. Na realidade, eu sou da área de TI, não sou da área de educação, né? Mas eu achei interessante, né, e em cima do que a gente estava discutindo antes do grupo, eu imagino o que vai ser ensinar para uma criança tecnologia com giz e quadro negro. Quer dizer, eu acho que a escola ainda está muito antes. E outra preocupação que eu tenho, quer dizer, eu convivo com as pessoas, profissionais formados, que não sabem nem o português, não sabem interpretar um texto, não sabem escrever com clareza, quer dizer, não releem o que escrevem e ninguém consegue interpretar. Eu brinco, toda vez que tem um sistema que tem que dar mensagens para o público, eu tenho que olhar antes as mensagens, para evitar aquela mensagem. Não conseguiu conexão com o banco de dados, entendeu? Imagina se para uma pessoa do Bolsa Família receber uma mensagem dessa pela frente, não é uma coisa muito compreensiva, mas é a preocupação que eu tenho, que eu acho que a gente ainda está no Brasil, uma coisa mais básica ainda não foi atingida. Não quer dizer que não se tenha que já andar com essa questão tecnológica, não. Também não sei até se os alunos não vão ensinar a escola, ao invés da escola ensinar os alunos, né? Porque, pelo menos de uma determinada classe social para cima, com 11 anos de idade, 10 anos de idade, provavelmente eles sabem mais do que os professores, né? Então, eu tenho dúvidas ainda do que vai acontecer, se são eles que vão ensinar os professores ou vice-versa. Mas a minha preocupação é que eu acho que ainda está uma coisa muito... A própria aritmética, álgebra, né? A quantidade de gente chega na faculdade de engenharia, faculdade de física, faculdade de matemática, não sabe fazer álgebra. Quando corta de cima com de baixo, por que cortou? Né? Eu vivi isso no meu tempo, como o ensino não melhorou, só piorou, imagino que deve ter uma coisa muito parecida. Então, quer dizer, até onde são os esforços para eu deixar uma tecnologia nova e esquecer da questão das matérias básicas que não são ensinadas? Quer dizer, até onde eu vou debater um programa curricular novo para a criança, né? Eu usei como exemplo, eu tive uma enteada do meu último casamento, que com 8, 9 anos de idade, ela tinha que aprender gramática, regra gramatical. Em vez de botar a criança para ler, escrever, ler, escrever, não, ensinava regra gramatical para ela, porque está no currículo. Né? Então, quer dizer, a preocupação que eu acho que o debate de currículo, né, tem que passar por isso, mas tem tanta coisa que tem que passar, que a gente começar a debater o currículo, nossa, vamos levar anos discutindo, e a realidade vai mudar e não vai terminar ainda. Ok? Obrigado. Obrigado. Vamos falar um pouco no nível superior também, né? Porque o médico, o advogado, o administrador, que não tiver na base curricular aula de informática, acho que isso já deveria ter, né? Tá, obrigado. Boa tarde, Eduardo Nakamura, da UFAM. Lisandro, aí vai também um pouco de provocação. Provocação, caso, sim. Né? Eu concordo com o que os colegas falaram,
colega que falou aí que sentiu falta da discussão, por exemplo, de design. A gente, quando conversou lá, a gente conversou exatamente isso, né? Então, falta esse tipo de perfil participar da discussão, né? Mas eu acho que uma coisa que precisa ser definida primeiro, Lisandro, seria a gente não tem braço para atacar tudo que tem que ser atacado. Então, é natural que numa plenária como essa, cada um chore as suas mágoas, vindo desde a alfabetização. Então, eu, como professor na universidade, você também, sabe disso. O pessoal não sabe ler. Alguns não sabem ler, são analfabetos funcionais, né? Não sabem interpretar um texto. Sabem reproduzir mecanicamente muito bem as coisas, porque foram treinados para isso ao longo da sua formação educacional. Mas não foram treinados a pensar. E aí eu acho que a gente tem que entender, tem uma coisa que o Dijkstra falou, que é muito verdade, que vai de encontro com o que você falou ali. Computação e computador são duas coisas muito distintas, e a computação ela não tem nada a ver com computador, é o que ele dizia, né? Então, para a parte da sociedade, existe muito a percepção de que computador e computação é a datilografia de anos passados mais. É um plus da datilografia. Então, vamos sentar lá, todo mundo aprende a digitar, aprende a usar o Word, aprende a usar o Excel. Então, e quando a gente discute na academia, não, computação não é isso. Eu faço ciência de verdade. E eu não tenho interesse nessa outra parte, né? Então, existe esse gap muito grande entre educação básica e a computação e ensino superior nesse sentido. Então, acho que a gente tem que priorizar e saber o que eu quero fazer realmente daí, o que eu quero atacar. Eu acho que é indiscutível que computação ou informática hoje deva ser tratado como um pilar educacional, né? Então, que é diferente do que a gente faz na universidade. Então, quando eu faço computação na universidade, eu não estou tratando isso como um pilar da educação. Eu estou tratando isso como uma ciência que eu quero desenvolver e que futuramente vai ter impactos nesse pilar, né? Mas o pilar ele é como se fosse uma ferramenta básica aí para qualquer profissional. Então, a gente tem que escolher, ou pelo menos fazer uma divisão de esforços do que o quanto eu quero me esforçar para trabalhar computação ou informática como pilar de formação básica, como pilar de formação de qualquer profissional. E o que eu quero fazer de ciência da computação. Então, para isso, a gente, inclusive, conversou no intervalo, ter essa discussão com profissionais de outras áreas. Eles não entendem o que é computação e a gente não se esforça para fazê-los entender o que é a computação, né? Então, parece que para parte da população continua aparecendo computação sendo mainframe, o cara vai se vestir daqui a pouco de guru ou coisa parecida. Então, isso ainda é realidade. Então, a minha proposta seria que fosse pensado do CGI, principalmente, bom, quais são as políticas que a gente pode tratar e quais são os esforços que a gente vai direcionar ou para a computação em ensino superior ou para a computação em ensinos mais básicos como pilar de formação do indivíduo. E daí eu tenho um complemento a falar em relação ao que foi dito também. Como o computador não tem absolutamente nada a ver com computação, eu não preciso necessariamente ter computador em sala de aula para ensinar computação. Você conhece o professor Barreto lá da UFAM, ele tem um projeto que é justamente computação desplugada, que ensina computação sem computador. E, de repente, isso a gente percebe lá com essas atividades que já faz diferença na formação dos mais jovens, mesmo sem que eles tenham tido. Uma coisa é ensinar o jovem a navegar na internet. E de verdade, a gente não precisa ensiná-lo. É só dar o computador que ele vai aprender e vai ensinar a gente depois, como foi dito. Mas ensinar computação, o raciocínio lógico relacionado com computação, com processamento, etc., que vai ser de grande valia para qualquer profissional, eu sequer preciso de computador. Então, a minha sugestão e provocação seria mais nesse sentido de ser definido o que a gente quer atacar de fato. E qual que seria a relação, o que eu posso fazer na academia, por exemplo, o que o ensino superior pode fazer, a pesquisa pode fazer para isso. A pesquisa é diferente. Bom,
A pesquisa que a gente faz é diferente, não necessariamente ela tem que ser diferente, né? Mas eu posso fazer pesquisa também na academia relacionado com ensino fundamental, etc., e como é que eu avaliar o impacto de ensinar computação nisso. Não é o que se faz hoje na academia brasileira, tipicamente. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ver o que a gente pode unir de esforços, academia, etc., setores produtivos, para isso, né? Então, mais jogar a bola para vocês para dizer, não, a gente quer atacar mais essa parte de política, ou não, a gente quer atacar mais parte infraestruturante, porque parece muito, quando se conversa, que o profissional de internet é o menino de suporte. E não é isso, né? Eu posso ter profissionais de internet que entendam muito mais de internet do que eu. Né? Eu posso entender do TCP/IP, mas isso e internet são coisas diferentes. Uma coisa eu estou no lado de infraestrutura, outra eu estou no lado de aplicação, no lado de conteúdo. Né? Então, eu acho que a gente precisa só ter um direcionamento um pouco mais focado nesse sentido. Muito bem, Eduardo. Obrigado, hein? Eu quero comentar, então. Comenta, claro. Eu acho assim que o fato de ter distinguido claramente computação e computador é bastante importante, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho assim que a gente não deveria priorizar um dos dois, porque eu acho que eles ajudam a montar competências complementares, né? O ensino de computação, e como tu bem falaste, não precisa de computador para ensinar computação, por exemplo, para um guri de 12 anos. Acho que isso a gente precisa atacar. Da mesma forma que a gente precisa atacar os currículos de referência para que os profissionais que escolheram essas carreiras de computação sejam formados de uma forma mais alinhada com o mercado. Ou, usando as palavras do Guido, passem por um curso que consiga reter esses profissionais no início e eles se formem lá ao final e a gente consiga suprir a demanda de mercado. Né? Então, acho que são duas... Bom, quando a gente prioriza tudo, a gente não prioriza nada. Né? Então, mas eu vou dizer que a gente não prioriza nada nesse caso, ou tudo. Eu acho que as duas coisas precisam ser atacadas em paralelo. Escolher uma delas... Eu acho que é muito complicado, porque vai parecer que a gente está desassistindo uma área importante ou que a gente não se importa com ela. Nada. Pode, professora? Bem, eu sou uma defensora da computação no ensino básico. Essa é a minha bandeira, então, concordo com tudo que foi dito e quero reforçar 2 pontos. A história da evasão. Eu sou professora de lógica, de aluno do primeiro semestre há 23 anos, dei aula em várias instituições na França. A evasão acontece por quê? Porque o aluno chega na faculdade e não sabe pensar de maneira estruturada. E quando a gente diz que a gente quer ensinar computação no ensino básico, a gente está dizendo que a gente quer ensinar o aluno a pensar de maneira estruturada. Tem pesquisa que diz que quem aprende a computação aprende qualquer coisa. E aí eu vou mais longe. Falando da matemática, a minha filha é uma das melhores olímpicas da matemática do Brasil. E o que ela me disse um dia em sala de aula? Ela disse, mãe, como a matemática é apresentada, os meus colegas não têm chance nenhuma de aprender. Então, olha a gravidade desse negócio. Então, o que se propõe? Usar a computação para resolver o problema da matemática. Quem aprende a computação acaba aprendendo a interpretar, vai aprender o português. Então, esse pessoal com quem eu trabalho com olímpicos. Eu conheço os melhores olímpicos do Brasil, quem participa da Olimpíada Científica. E o que esses alunos têm? Eles aprenderam a estruturar o pensamento. Então, esse é o ponto. Se a gente quer realmente mudar tudo, tem que começar no ensino básico, no fundamental. Isso é ponto pacífico. Outra coisa, hoje a área de TI não está mais lá no organograma da empresa, lá no operacional. Vocês sabem que hoje as grandes empresas colocaram a área de TI lá junto com a gerência, logo depois da presidência, né? As grandes empresas fazem isso. Então, nós não podemos mais formar programadores. Nós temos que formar pessoas que conheçam a área técnica e que sabem gerenciar. Só que, como eu defendo ensinar a computação no sentido de aprender a estruturar o pensamento, que nós somos treinados para isso, nós das áreas, nós temos que ensinar também lá no básico
a questão de empreender, que está tudo ligado. Hoje eu crio startup na área de computação. Tá? Então, diminui a evasão, eu tenho mais profissionais no mercado, eu vou ter a educação, pessoas aprendendo física, química e matemática a partir da computação. Tá? Isso, a experiência que eu tinha comprova isso. Então, realmente, eu acho que todo mundo da área de computação, da internet, tem que ter um esforço de tentar implantar a computação da maneira adequada, ou seja, aquela maneira que ensina as pessoas a aprender as coisas de maneira estruturada, que nós, da computação, a gente foi treinado para isso. Obrigada. Posso fazer uma pergunta, professora? Claro. A sua experiência internacional, a senhora já deu aula de computação para ensino básico, assim, para criança? Sim, eu tenho. Não, eu não sou professor do ensino básico, eu sou uma bacharel, né? Mas sim, hoje eu trabalho com 3 grupos. Eu trabalho com grupos do 7º, 8º e 9º ano, porque eu estou convencida que a idade certa é aos 12 anos. Quem é cristão sabe com que idade que Jesus foi entregue aos doutores da época. Eu não sou cristã. Foi com que idade, quem sabe? Não sei. Aos 12 anos, não foi aos 18. Pode olhar na Bíblia. Tá? Eu estou convencida que 12 anos é a idade ideal para isso. Então, eu tenho 3 grupos que eu trabalho. Grupo de olímpicos, que é a minha elite. Quem são os olímpicos? Quem participa da Olimpíada Científica de Física e Matemática são os estudantes mais brilhantes que nós temos no país. Adivinha para onde eles vão? Harvard. Ninguém fica aqui. Tá? Outro problema que nós temos. E outro grupo que eu tenho são grupos das escolas públicas. E meu último grupo, que é o meu grupo, é as crianças de comunidades que nem a polícia entra. Tá? Esse é meu grupo que eu quero trabalhar, para mostrar para todo mundo que, se tu ensinar computação em maneira estruturada de pensar aos 12 anos, tu tira esse pessoal do futuro já predestinado. Muito obrigado, professora. Parabéns aí pelas palavras. Obrigado. Próximo. Bom, não me apresentei na outra vez, meu nome é Marco Jorge, e está se falando da informática básica, da computação básica. Eu creio que o grande problema é justamente o básico, porque se fala meu filho vai entrar na internet, está aprendendo, está ensinando para a gente. Mas o que eu tenho visto, essa geração está entrando na internet, mas eles sabem acessar o conteúdo, como a professora Liege falou, mas eles não sabem o que fazer com eles, por exemplo. Eles não sabem produzir um arquivo, eles não sabem produzir, eles não sabem nem trabalhar com pastas. O pessoal não sabe. E muita gente assim, eu tenho uma experiência, que eu tenho uma escola de informática para terceira idade, que eu comecei com terceira idade, mas vinha muita gente de 40, 50, perguntava se eu dava aula, porque eu fui específico para atacar o nicho da terceira idade. Mas muita gente veio de 40, 50 anos, você pode ensinar o básico. Eles não sabiam, as pessoas não sabem, que me procuraram, não sabiam lidar com a pasta, com o arquivo. Enviar um arquivo anexado, elas pedem para o filho, pedem para o primo, pedem para o vizinho. Mas eles não sabem, tem que ensinar os conceitos. As pessoas não sabem conectar clicar com o botão direito do mouse, copiar e colar um texto. Muitos sabem já, mas muitos também não sabem. Tirar um texto da internet, fazer uma cópia na internet, produzir um documento, um artigo com conteúdo da internet, a pessoa não sabe fazer. Ela sabe acessar a internet, não sabe tirar uma foto para colocar no Word, no documento do Word. Então, tem esses conceitos básicos que precisa ser trabalhado. Isso tem que ser ensinado desde cedo, mas tem que trabalhar a parte básica, porque muita gente não sabe, não vou generalizar, mas muita gente não sabe usar as coisas básicas, as coisas mais simples, que é trabalhar com arquivo, criar uma pasta, procurar um documento numa pasta, as pessoas não sabem. Muito bem, Marcos. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu sou Anderson Fabrício, faço parte do IUF, Fórum BR. Eu gostaria de falar sobre a questão da invasão das universidades, dos cursos de TI. Eu, como aluno, posso também falar porque em relação às notas dos alunos, porque às vezes é desestimulante você pagar uma disciplina, um semestre, reprova, mas você consegue fazer o exercício em casa, ou você consegue fazer até mesmo na universidade, mas quando chega na hora da prova, você vê lá por questões emocionais e você consegue reprovar. Aí você passa mais 6 meses pagando aquela mesma disciplina e por aí vai. Isso cria uma desestimulação para aqueles alunos. Eu creio que por isso que a evasão é muito grande. Quanto a essa questão da multidisciplinaridade nas funções, por exemplo, de um médico, exercer uma função da área de TI também, eu creio que esse cenário está mudando com as empresas juniores das universidades,
que uma vez que você, além de complementar a sua função do seu curso, você pode desempenhar uma outra função. Por exemplo, lá no IFPB, a Universidade que eu curso, eu participo de uma empresa junior. E lá a gente sempre complementa com outro curso. Por exemplo, de administração, a gente sempre interage um com o outro. Eu creio que no Brasil está mudando isso, que já passou de número de empresas juniores em relação ao continente europeu. Eu acho que, com o tempo, isso vai mudar profundamente aqui no Brasil. Obrigado, Anderson. Eu queria, aproveitando a intervenção do Anderson, mencionar uma coisa que antes foi falado, mas eu acabei não comentando sobre. Eu acho que existe, claro, essa questão do profissional ligado à internet ser um profissional mais eclético, ele precisar ter conhecimentos bastante variados para poder circular nesse ambiente, e isso faz com que a categorização ou a classificação desse profissional não seja muito simples, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem situações onde a gente não vai encontrar um profissional que seja eclético o suficiente para dominar tantos conteúdos quanto os necessários. E aí, nesses casos, eu acho que se precisa fazer com que pessoas com perfis diferentes consigam trabalhar de forma conjunta num ambiente mais produtivo, né? E eu acho que isso gradativamente tem melhorado. Claro, estamos longe de uma situação ideal, mas eu acho que isso tem melhorado ao longo do tempo. Acho que o colega falou sobre ensino de design, por exemplo, computação. Só levanta a mão quem foi que eu... Isso. Foi quando tu falaste que eu iria mencionar. Tem se difundido bastante esses hackathons, né? Eu sei de uma iniciativa que vai ter aqui em Porto Alegre, onde um hackathon está sendo organizado e se espera que os times sejam compostos por pessoas das áreas de computação, por pessoas da área de design, para fazer planejamento de interfaces e ter em conta questões cognitivas que o pessoal da computação não tem em seus currículos, e também o pessoal da administração, porque nem o pessoal de computação e nem o pessoal de design entende de negócio, né? E aí poder juntar esses três perfis num ambiente e aí sim fazer o hackathon. Certamente não deve ser a primeira iniciativa, né? Mas eu estou muito curioso para verificar os resultados. E eu acho que isso tende a ser mais frequente agora, onde essas pontes entre essas profissões diferentes também sejam feitas. Eu acho que vai chegar num momento onde imaginar que um profissional seja eclético para acompanhar todas as áreas é um pouco utópico também, né? Então, era isso que eu queria comentar. Você quer um exemplo? Um médico em São Paulo, do Albert Einstein. Você vai num médico do Albert Einstein, ele abre, você tem uma sequência de exames no Einstein, ele já sabe a tua posição dos últimos 10 anos das tuas taxas dos exames, taxa glicêmica, etc., taxa da bom, todos os índices possíveis e imagináveis, triglicérides, porque ele tem a computação ao poder dele. Ele pode pegar isso no smartphone. Isso é o profissional, o médico profissional que conhece tecnologia. Enquanto você vai num médico que já tem uma certa idade, ele já não admite essa tecnologia. Ele fala, o meu filho sabe, que nem meu filho sabe mexer, mas ele não se esforça para isso. E não é, uma pessoa tem 50 anos. Eu, na minha profissão, eu me diferenciei. Eu sou referência na minha profissão, na profissão contábil, por quê? Em 1980, eu comecei a pegar os pequenos computadores, aí, os PCs da vida. Eu, na faculdade, no final dos anos 80, 81, eu aprendi a ciência da computação sem computador, porque não tinha computador para aprender uma linguagem que acho que você nunca ouviu falar, o Fortran, existe naquela época. Eu aprendi a computação na unha, eu aprendi a fazer programação naquela linguagem. Foi aí que eu aprendi a fazer o Basic, aí eu entendi como é que funciona o HTML na raça, não foi estudando na faculdade. Eu aprendi na raça. Eu tive essa chance de aprender a computação, a me organizar sem o computador. Eu vi a professora falando, fantástica professora, gostei da sua sugestão dos 12 anos. É isso que a gente quer. Eu fico triste que eu conheço aí os grandes mestres
uma área que eu conheço muito, que é a área contábil, que eles vão lá, o pessoal tem essas grandes mudanças na tecnologia e os cursos continuam as mesmas coisas. Não há uma mudança no ensino, nas universidades, ensinando o pessoal a se virar com essas novas ferramentas. Isso que eu acho que as coisas têm que andar mais depressa, demora muito para as coisas andarem nesse país. E a gente vai, viaja e vê que os outros países estão muito aquém da nossa tecnologia aqui. Por favor, próximo. Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Priscila. Eu queria reforçar algo e aproveitar e fazer uma provocação para vocês dois, que foi discutido no meu grupo de trabalho de manhã, que foi a questão dessa pirâmide que se forma com o pessoal do técnico nessa base, vindo com o pessoal de graduação, de tecnológico, com o pessoal de computação e engenharia, e vai subindo para as pós-graduações. Mas assim, eu escuto muita discussão aqui de ciência da computação, engenharia da computação. E de manhã a gente discutiu que as empresas querem um profissional formado na graduação para pagar um nível técnico para ele, quando o nível técnico daria conta. Então, deixa eu provocar vocês nesse sentido, porque eu ouvi sobre os currículos, as referências aos currículos que a SBC está preparando, na verdade está reformulando, e aí eu queria provocar para vocês o seguinte: o que é que vocês estão pensando, como eu estou perguntando como SBC, para tentar fazer com que a indústria enxergue essa pirâmide, para fazer com que não existe só o curso de graduação, eles podem também ir atrás de profissionais tecnológicos que respondem mais rapidamente à demanda no mercado, porque eles são formados mais rápido. Eles podem ir atrás do pessoal do curso técnico, eles podem abrir dentro das empresas setores de pesquisa e inovação para o pessoal da graduação, ciência da computação, o pessoal que faz mestrado, que é um pessoal que pensa além, vai pensar a médio e longo prazo na empresa. Então, como é que a SBC enxerga essa pirâmide e o que é que ela está fazendo? Eu acho que foi Carlos que falou que a gente tem uma pirâmide invertida também, porque a gente também tem o ensino básico. Então, como é que vocês estão enxergando tudo isso? Como é que vocês acham que a sociedade vai absorver isso e as empresas vão absorver isso também? Obrigado. Assim, tu foi bem querida dizendo que a provocação era para nós dois, mas é para mim, né? Assim, esse trabalho da SBC ele está muito no início. E aqueles 6 grupos que eu havia mencionado anteriormente, eles hoje são compostos apenas por professores universitários num primeiro movimento. São grupos que têm a ver com os cursos de computação e com os tecnólogos também. E o 6º grupo é o da BNCC para o ensino básico. Falei certo? Bom, a minha resposta certamente não é precisa, porque eu não estou à frente desse movimento, tenho uma diretoria de ensino específica para isso. Então, vou tentar te dar uma resposta, mas a minha percepção é que assim, esses grupos eles foram agora constituídos, mas a gente não pode ter nesses trabalhos apenas os professores universitários, porque a visão que vai ser formada, se a gente contar apenas com a opinião dos professores universitários, é uma visão fechada de uma classe. E a gente precisa de subsídios e informações dos outros setores da sociedade. Isso não significa que todas as demandas dos outros setores vão poder ser acomodadas, mas também, ao mesmo tempo, faz com que a gente, pelo menos, conheça essas demandas e tente acomodar as demandas com o que for possível. Eu não sei, claro, o resultado, ao final disso, se a gente vai ter sucesso ou não. E vamos supor que a gente chegue num conjunto de currículos de referência, inclusive para os tecnólogos, que seja adequado sobre óticas diferentes, de setores diferentes da sociedade. Mesmo assim, a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer com que estas propostas sejam materializadas, porque isso envolve governo, vontade política, certamente competição por conta de outras áreas do conhecimento. Então, existe todo um caminho longo e, infelizmente, acho que vai continuar sendo um caminho curto. Mas aí a tua pergunta foi, mas como é que os outros setores vão conseguir entender essa pirâmide, né? E eu acho que o entendimento dessa pirâmide passa pelo próprio processo de construção desses currículos, porque se a gente conseguir trazer para o processo o empresariado, o governo,
aqueles que precisam entender qual é essa pirâmide, eles ajudarem a construir isso, talvez isso seja um mecanismo inicial para que essa compreensão se faça presente. Eu não acho que isso seja suficiente, certamente outros mecanismos devem ser empregados para que essa visão da pirâmide fique mais clara para a sociedade em geral, mas eu acho que passa por esse processo. Até porque a própria definição da pirâmide precisa ser sedimentada de forma mais concreta para não se passar a mensagem errada, né? Eu posso até responder pelo setor empresarial, como você falou da indústria, né? Eu acho que nós aqui estamos aonde? Estamos na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, na FIERJ. Tem as demandas da indústria. A indústria precisa de bons profissionais em TI, que estão aí, estão junto. Os profissionais de TI estão lá em cima, nas companhias, junto com a diretoria, com os CEOs das companhias. Por que as federações da indústria, a Federação do Comércio, as confederações, federações de serviços, não começam pegando essa necessidade das empresas, dos seus representados, criam cursos a preços subsidiados para até que supram essa demanda? Isso eu vejo no meu segmento, acontece isso. Quando a gente começa a ver uma certa deficiência no nosso setor, os sindicatos, as associações que representam o setor de serviços criam esses cursos e eu mando os meus funcionários para lá para fazer a qualificação técnica até em tecnologia da informação. Então, esse seria uma força que a própria iniciativa, porque eles têm um dinheiro que eles arrecadam compulsoriamente das empresas. E esse dinheiro ele tem que ser revertido para a sociedade. Essa é uma forma os funcionários das empresas poderem se requalificar através desses cursos. Então, seria uma sugestão. Próxima. Olá, boa tarde. Eu sou a Emily, também participo do programa Youth. Pode baixar. Isso. Então, eu queria voltar aqui ao ponto capacitação tecnológica na educação, né? E eu concordo realmente com o que você falou, que a gente não precisa esperar eles crescerem para poder capacitar, mas desde o início, desde a infância. Eu só queria discordar um pouco com os 13 anos, porque, sei lá, dos 7 aos 13, 14, é o período da formação do cérebro da criança, onde ela capta mais coisas e aprende muito rápido. Então, acho que a gente precisa explorar isso. Eu participo do projeto Game Edu, onde a gente ensina as crianças a programar jogos digitais. Então, na programação, isso já foi comprovado, né, que ajuda não só no português, na matemática, mas no raciocínio lógico e, consequentemente, em outras matérias e em outras coisas. Então, eu queria saber mais de vocês, porque essa dificuldade ela nasce não só, digamos, no pedagógico. A culpa não é dos professores, simplesmente. É todo um aspecto por trás. Mas, pegando em base como isso, e na dificuldade desses adultos, que também vai para as crianças e para a sociedade em si, eu queria saber mais sobre vocês. Como que funciona, como que vocês acham essa problemática e o que, digamos, vocês poderiam falar alguns aspectos para que a gente melhorasse nosso cenário atual. Obrigado. Vou passar a palavra para a professora Nara Bigolin para responder. Tá. Eu quero só fazer um comentário antes da colocação da Emily, quanto às comissões. Tá? O professor Lisandro já tinha falado que nós temos 6 comissões. Eu faço parte da comissão para tentar implantar a computação na BNCC. Tá? A questão de com que idade que a gente começa a ensinar a programação, a computação de uma maneira geral, tem vários problemas nisso, porque no momento que tu bota com os pequenininhos lá, tu tem as pedagogas, tá? Então, o ideal seria começar lá do início da pré-escola, só que existe toda uma questão operacional como a gente resolve isso, tá? Então, no momento que a gente acha que vai dar um foco maior no Fundamental 2, é porque existe uma questão de operacional. O ideal seria isso, o ideal seria lá do início. Mas, por outro lado, as crianças, hoje, elas usam os aplicativos. Então, toda a questão tecnológica, elas já chegam prontas, a gente não precisa se preocupar com isso.
Tá? Então, o que nós queremos é ensinar eles a organizar o pensamento. Tá? Então, a questão do aplicativo não chega a ser a nossa bandeira. A nossa bandeira é que eu tinha falado anteriormente, a gente ensinar eles a pensar de maneira organizada. Por isso que a gente fala dos 12 anos. Mas a gente sabe que esse tipo de coisa se aprende lá. Mas isso a sociedade já está oferecendo. O que a gente oferece é a maneira estruturada de pensar. É isso que eu queria te dizer. A outra coisa sobre as comissões. As comissões foram criadas agora, tá? A comissão que eu faço parte só tem cientista da computação. Eu defendo que tenha um representante de cada comunidade, educadores, pessoal da empresa. O que eu gostaria que uma criança de 12, 13 anos aprendesse para lá na frente ser uma pessoa que inovasse. Tá? Então, as comissões é uma coisa jovem, essa comissão existe faz 3 semanas de maneira formal, então o professor Lisandro já convidou. Quem quiser participar, nós estamos abertos. Tá? Nós somos uma comissão de 6 pessoas, só cientistas da computação, mas estamos discutindo seriamente que nós precisamos de representantes da sociedade, dos vários departamentos, porque a responsabilidade de ensinar isso no ensino básico é realmente muito, muito desafiador. Tá? Sim, claro, a ideia é essa, porque, inclusive, a matemática é um problema muito sério. Exatamente. Então, a ideia é que a gente ensina os alunos de maneira divertida. Aos 6 anos, meu filho chegou e disse: mãe, passe um dia na sala de aula e tu vai ver o que eu passo todo dia. Eu estou emburrecendo a cada dia, que lá é uma prisão sem grade. Ele disse que é uma prisão sem grade. Então, só imagina o que as crianças passam. Nós temos que repensar tudo isso e dá para usar a computação para isso. Só comentar de novo sobre as comissões e para enfatizar um ponto. Eu mencionei isso como uma atividade da SBC, mas não é objetivo da SBC se colocar na posição de o único autor dessa ação. Muito pelo contrário, a gente gostaria de ser coautor junto com os outros setores da sociedade. Se a gente ficar como o principal bastião dessa luta, a gente não tem nada a ganhar, porque senão vai ser, mais uma vez, a visão dos acadêmicos sobre alguma coisa que impacta toda a sociedade. Gostaríamos de ser apenas coautores, junto com outros coautores dos outros setores da sociedade. Esse conjunto de professores que a Nara mencionou, eu também mencionei, é porque, claro, isso surgiu de uma comunidade científica acadêmica, né? A gente conhece essa comunidade, conhece as pessoas dessa comunidade. Não teria como a gente, inclusive seria até arrogante, né, dizer assim, não, então vamos chamar tal e tal pessoa do empresariado, tal e tal pessoa de outro setor, né? A gente não conhece com a mesma competência quem são essas pessoas desses outros setores, né? Mas o ideal, a meu ver, é que esse modelo desses grupos se repitam em outros setores e todo mundo interaja horizontalmente para ter uma representação, de fato, da sociedade civil. Próximo, mais uma última intervenção, hein? Duas intervenções e vamos acabar. Também que tem uma segunda, que senão eu começava e terminava. Então, John Forman, de novo, TI Rio. Só, quer dizer, rapidamente, lembrar, no final dos anos 70, início dos anos 80, a gente teve o P15, Projeto 15, que era um projeto de aceleração de formação de pessoal nessa área de TI. Eram cursos de 2 anos e meio, cursos noturnos com uma pegada muito mais de mão na massa, de prática. E, na época, não existia ainda engenharia de computação, tinha várias engenharias. E eu, por exemplo, acabei, quer dizer, eu tenho envolvimento grande com isso, porque eu acabei fazendo o P15 e fazendo engenharia. E a diferença era gritante, quer dizer, engenharia, ciclo básico, aquela coisa toda, cálculos, não sei das quantas, e você passava Fortran, ensinavam Fortran naquela época, viu, Nivaldo? Mas toda a parte de análise de sistemas, de como é que você faz a modelagem, nada disso você tinha nos cursos de engenharia, você tinha no P15, e era uma época que, assim, esse problema de gênero, eu tinha várias colegas mulheres fazendo o curso ali, era mais ou menos equilibrado, então isso tudo para comentar que quando houve necessidade e vontade, fizeram-se cursos de menor duração, com viés prático, muito bem sucedido. O curso era noturno, o pessoal podia pegar estágio durante o dia e praticamente 100% do pessoal saía empregado e trabalhando, enfim. Depois desse negócio, ensino superior, quer dizer, quais eram os lados negativos desse curso? Aí o pessoal queria continuar a fazer uma engenharia,
aquilo era mesmo que nada, né? O departamento de informática queria, uma pessoa que fez o P15 queria fazer mestrado, não vale nada, você tem que se matricular, fazer o ciclo básico da engenharia se você quiser fazer mestrado, e aí você começou a perder valor, o pessoal falou, não, 2 anos e meio é muito pouco para você ter um diploma de nível superior, no mínimo 4 anos, e daqui a pouco ninguém mais sabe do que houve um P15 muito bem sucedido aqui no país. Bom, então esse era o comentário nessa linha. Já que a gente está chegando no final, eu quero vestir de novo o chapéu de TI Rio, né, de Sindicato das Empresas de Informática, e mudar um pouco o eixo, comentar sobre outras posições que as empresas de informática em geral têm em relação à questão do mercado de trabalho, quer dizer, pontuar, por exemplo, que os empresários são contra a regulamentação do profissional de TI. Tá? Deixar isso registrado. Do que a gente entende de regulamentação profissional aqui no país, hoje isso serviria muito pouco para as empresas e a gente suspeita, inclusive, que para os próprios profissionais. Quer dizer, no final das contas, isso vai significar que todo ano você vai ter que pagar uma taxa a mais para o Conselho Regional e o Conselho Federal e, de repente, quem aí não se formou ainda vai ter talvez até uma permanente perda salarial, porque você continua com aquela história. Quer dizer, diploma ainda vale alguma coisa. Quando você completa um curso, normalmente isso é acompanhado de um aumento, normalmente nas empresas em geral a gente tem isso. E quem não tiver um diploma numa profissão regulamentada, talvez não possa nem exercer. E aí você entra num problema de não poder nem contratar pessoas que não estejam formalmente regulamentadas. Então, por isso é que as empresas, em geral, são contra a regulamentação, nada contra... A gente acha até que precariza ainda mais o direito dos profissionais. Nessa mesma linha, a gente enxerga que o mercado de trabalho está mudando imensamente, quer dizer, hoje em dia, ainda mais nessa área, você pode facilmente, de qualquer lugar, né, da sua casa, prestar serviços para uma empresa, esteja ela na mesma cidade, esteja ela no outro lado do mundo. Né? Então, essa questão de ir bater ponto, essa é uma questão que está anacrônica, né, já não funciona mais. E a gente também defende a questão da terceirização, de você poder contratar empresas de TI por empresas de TI, coisa que a nossa legislação não permite. Né? Isso aí tem uma disputa grande, o pessoal vai falar que isso aí é o empresário que está querendo ainda pagar ainda menos, que está querendo explorar o profissional, mas na nossa área de TI, quer dizer, o pessoal fala muito de capital intelectual, e o capital intelectual são os funcionários das empresas de TI. Então, a relação é completamente diferente, e é isso que a gente defende. Quer dizer, a história é que, obviamente, quer dizer, você tem que equilibrar os lados. A empresa tem que pagar bem, mas também tem que ir lá cobrar um valor justo pelos serviços que presta e para remunerar, inclusive, o risco, né? Porque, em teoria, o empresário que está ali botando dinheiro, tentando garantir o salário no final do mês, eu, quando estava com a empresa, com empregados, eu tive meses que eu ganhei muito bem, tive meses que eu fiquei sem ganhar para conseguir botar o salário pago em dia para todo mundo. Então, quer dizer, isso aí é um pouco dessa história de formação de gestão, da pessoa entender que ela está numa empresa e que ela é parte do sucesso da empresa e que é justo, sim, que a empresa também tenha consciência disso e que possa ter uma relação equilibrada, que não é uma área como a nossa, onde a mão de obra é extremamente bem capacitada, a nível superior, esses conceitos possam ser melhor entendidos. Daí a defesa da gente poder ter uma revisão da legislação em que você possa contratar, até dando maior oportunidade, porque um microempresário que hoje está trabalhando numa empresa aqui no país, na mesma cidade, também pode, se quiser, estar fazendo um bico para uma outra empresa fora do país, se tiver conhecimento do idioma. Isso hoje em dia não é mais barreira. Então, assim, registrar isso nesse momento, quer dizer, se a gente está falando de mercado de trabalho, registrar que as empresas querem poder contratar cada vez mais, porque se contratarem cada vez mais é sinal de que estão conseguindo faturar cada vez mais e sai todo mundo ganhando nessa história. Então, pontuar esses dois pontos de vista, é isso. Obrigado. Eu vou só comentar sobre a regulamentação da profissão, porque a SBC tem um aspecto sobre isso. A SBC ela tem uma diretoria específica que se chama Diretoria de Relações Profissionais. Ela era uma diretoria extraordinária, isso ela não era eterna. Em algum ponto ela não seria mais necessária, porque o tópico não seria mais necessário,
mas na semana passada ela se transformou numa diretoria convencional, isso é, ela é, a princípio, eterna, né? A SBC tem uma posição sobre a regulamentação da profissão que é a seguinte: a gente é a favor da regulamentação da profissão, mas por uma questão estratégica. Porque a profissão de informática, em geral, ela vem sendo alvo de sindicatos, conselhos e afins desde os anos 90. Né? Vários já tentaram, através de projetos de lei, criar essas estruturas para cobrar do profissional de informática uma anuidade ou coisa assim. Criar essas estruturas que, justamente, tu falaste que não era bom. Né? O problema de não ter a profissão regulamentada é que essas tentativas de capturar o profissional de informática, elas vão estar disponíveis ainda. Então, enquanto ela não for regulamentada, outros podem chegar lá e tentar fazer isso. A última tentativa que a gente tem notícias aconteceu em abril desse ano, quando um sindicato chamado SINDPD entrou em contato direto com o presidente Temer, pedindo para regulamentar a profissão e, possivelmente, o sindicato seria o responsável por recolher os tributos. O CREA e o CRA fazem isso. O CRA puxa tecnólogos para se filiarem no sindicato. Exatamente. O CREA puxa quem tem ensino médio técnico de manutenção de computador. É isso que a gente não quer para os profissionais de informática. Os concursos ainda exigem identificação da carteira deles. Sim. E aí, a nossa proposta de regulamentação da SBC tem um projeto de lei também. Ele fala lá, a regulamentação da profissão. Mas os argumentos são de que o exercício da profissão tem que ser livre, a existência de diploma não tem que ser obrigatória, e o outro argumento é que a qualidade do profissional de informática em geral, controlada pela sociedade, se dá pela qualidade dos produtos gerados por esse profissional, e não pela qualidade do diploma que ele recebeu ou qualquer outra coisa. Então, imaginem essas profissões mais ecléticas, onde a pessoa precisa de outros conhecimentos, que não apenas de computação, a pessoa não poderia exercer essa profissão porque ele não está regulamentado. Então, a posição da SBC é que sim, tem que regulamentar por uma questão estratégica, né, mas que a gente defende o livre exercício da profissão sem a necessidade de diploma. Carlinhos. Bom, vou apresentar de novo. Carlos Ferraz, UFPE. Eu acho que, da discussão que a gente teve aqui, eu fiquei um pouco preocupado. Eu quero aqui só registrar a minha preocupação. Não tenho resposta para isso, mas a preocupação que será que nós não estamos colocando uma pressão muito grande sobre o profissional de TI, né, ou quem vai estar sendo formado como profissional de TI? E aí eu faço uma analogia que você vai construir um prédio, você precisa de um engenheiro civil, você precisa de um engenheiro elétrico, você precisa de um arquiteto, e você precisa de pessoas de nível médio, você precisa de outros e outros profissionais. E parece que a gente está meio que querendo construir um sistema computacional com um cara só. Um cara que tem o perfil do profissional de TI que vai ter que fazer tudo. Né? A gente ouviu aqui, e é verdade, né? A computação hoje faz parte da vida de todos, né? Faz parte da sociedade. Então, a gente não pode querer que o cara, como foi colocado aqui, e hoje a gente faz isso, o cara saiba de design, o cara saiba de psicologia, o cara saiba de saúde, porque hoje tem muitos sistemas médicos e por aí vai. Né? Então, é só uma preocupação aqui, não sei onde a gente vai, se a gente vai fazer uma espécie de uma super especialização ou se a gente vai fazer uma divisão. Quer dizer, hoje a gente tem até esses cursos formalizados já, o engenheiro de computação, o cientista da computação, agora existe o curso de engenharia de software. Né? Não sei se a gente vai pelo caminho das engenharias, né, que em algum momento foram se dividindo, justamente pelas especializações que foram surgindo, né? Ou se a gente continua nessa linha de ter aí 2 ou 3 ou 4 perfis do profissional de TI, mas o fato é de que a gente tem uma pressão muito grande sobre isso, sobre essa formação. E aí o receio é que a gente passe a dar uma formação muito superficial, tocando em todos os aspectos. Né? Só o exemplo aqui que Guido trouxe, né, sobre a questão dos cálculos, as derivadas integrais e etc. Né? Ou seja, se por um lado a gente pode até imaginar que não precisaria mais ensinar cálculo num curso de computação, porque o cara vai fazer um sistema web ou coisas desse tipo,
Por outro lado, a gente tem que pensar que tem que ter profissionais que vão trabalhar em otimização, que vão ter que trabalhar em cálculo de área, por exemplo. Hoje você tem, todos os sistemas são baseados em localização. Né? Como é que eu calculo a localização? Eu preciso de integral, por exemplo. Né? E o cara não vai aprender isso, mas no curso quem é que vai fazer? Né? Então, aí, será que a gente vai... Os sistemas do futuro vão ser feitos com engenheiros, físicos, computeiros e etc. Né? Então, acho que é mais para deixar aqui em aberto, né, essa questão da pressão que pode ou não existir sobre a formação do profissional de TI. Muito obrigado. Acho que agora vamos encerrar, né? Temos aí o programa das 18 horas, o filme. Né? Pode encerrar, professor. Bom, então a gente vai encerrar. Primeiro eu queria agradecer a participação de todos. Acho que se levantaram várias questões bem interessantes. Eu não sei como abordar todas elas, né? Mas o fato da gente parar e raciocinar sobre elas, eu acho que é bastante importante. Na semana passada teve o congresso da SBC e se falou bastante lá sobre interdisciplinaridade. Acho que essa palavra não apareceu tanto hoje, né? Mas eu acho que a gente falou sobre isso também. E me parece que existe uma espécie assim, de um senso comum que essas coisas precisam ser tratadas. Eu me lembro de fóruns anteriores onde a gente não debatia nesse nível, né? Parece que essas questões interdisciplinares elas permeavam o fórum, mas não eram foco, né? O diferente do que está acontecendo aqui hoje. Eu acho que isso demonstra de certa forma a maturidade da nossa sociedade como um todo, né? E eu espero que a gente consiga não apenas verbalizar as nossas preocupações, mas que principalmente a gente consiga se articular para fazer com que as nossas demandas sejam primeiro organizadas. Isso é um trabalho em si muito trabalho trabalhoso, né? Mas é algo bastante trabalhoso. E que depois, quando a gente conseguir organizar essas demandas, que a gente encontre os interlocutores adequados e que a gente consiga sensibilizar esses interlocutores para que essas demandas sejam adequadamente entendidas, absorvidas e que isso possa mudar a situação, né? Só mencionando também, daqui um pouquinho a gente vai ter essa The Computers, que é um documentário sobre as mulheres pioneiras na computação. Acho que vai ser bastante interessante. A gente falou menos de gênero, né, hoje. E logo depois desse The Computers vai ter um debate com algumas dessas mulheres que vão estar ali na plateia. Então, se façam presente, eu acho que vai ser bastante interessante. Não apenas, claro, porque são mulheres, mas porque são exemplos profissionais que a gente pode se espelhar e tentar perseguir. Eu sei que a plateia tem bastante gente desse youth, vocês vão aprender bastante com elas. Eu aprendi muito com a coordenadora, que é a professora Liane. Eu não tenho vergonha nenhuma de rasgar elogios a ela. E ela me cobrava nota, viu? Se eu não conseguisse fazer a prova, eu rodava. Então, vão lá, eu acho que vai ser bastante interessante. Nivaldo. Queria agradecer a todos pela participação, obrigado. E na quarta-feira vai ter um resumo na apresentação no encerramento dos trabalhos. Essas informações, o nosso debate ele foi capturado pelos nossos dois, como é que você se chama? São assistente de produção. Não. Os dois relatores, eu esqueci de apresentá-los. Por favor, se apresentem. Meio tarde para se apresentar, mas antes tarde do que nunca. O Alan. O Jorge Salvador. Se sair errado, a culpa é deles. E esses relatos eles vão sumarizar então as nossas discussões e junto com os relatos das outras trilhas, isso vai ser apresentado então, como o Nivaldo mencionou, na quarta-feira, no último dia. A quarta-feira é um lugar onde a plenária está aberta, o microfone também vai estar disponível. Então o Carlinhos possivelmente vai fazer o relato final do fórum, mas cada um pode voltar lá, se manifestar novamente, enfatizar suas posições sem nenhum problema, certo? Achou, Marcelo? Entrega para o Marcelo, manda para o e-mail do Marcelo. Marcelo, fala seu e-mail. Assessoria. Peraí, fala no microfone, Marcelo. Vocês vão mandar para assessoria@cgi.br. Tá bom? assessoria@cgi.br. Certo, obrigado novamente. Espero que aproveitem o resto do fórum. Parabéns para todos nós.